Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho começando aqui neste canal. Este que vos fala é o Lucas e hoje, pra gente dar continuidade aí nas nossas listas de teste com a RX 6700 XT de 12 GB que eu comprei lá na AliExpress, eu trago aqui o Resident Evil 4 Remake, um jogo que já tem alguns anos aí que foi lançado, mas que eu considero um dos melhores pra gente estar fazendo teste, porque é um jogo muito bonito, muito pesado, que principalmente nesse início aqui que tá passando de canto aqui no canto aqui, é um jogo que tem bastante coisa acontecendo, então vai valer a pena a gente testar a placa nesse game aqui. Antes de mais nada, não esquece, deixa seu like aqui no vídeo, que isso é muito importante. E também, se possível, se inscreve aí no canal, vamos bater aí os primeiros 500 inscritos desse canal aqui, que eu tô trabalhando tecnologia nele, né? Então já deixa seu like, sua inscrição e, claro, comenta se você tem essa placa, se você já utilizou essa placa e o que é que você acha dela aqui embaixo nos comentários. Dito isso, vamos para o teste. Bom, antes da gente continuar, uma coisa importante que vocês precisam saber é a configuração desse PC que está rodando o jogo aqui. Ele é um PC bem básico, mas que tá tudo muito bem ajustadinho nele, né? Então a gente tem aqui um Ryzen 5 5500, que é um Ryzen de entrada aí, mas muito bom, que vai conseguir lhe dar um desempenho excelente aí. E o custo-benefício dele é muito bom também, porque ele é bem barato. E a placa de vídeo que a gente tem é a famosa RX 6700 XT, que foi comprada no AliExpress, ó, há bastante tempo, antes de vir esse problema das taxas aí, e eu ainda estou utilizando ela aqui. Dito isso, a gente tem também 32 GB de memória RAM rodando em Dual Channel aqui, e basicamente é isso que você precisa saber sobre o PC, né? Então essa é a configuração que eu estou utilizando. Outra coisa interessante aqui de dizer é que eu estou utilizando aqui, eu gravei com o meu notebook, pra gente ter uma ideia real do que é que estava acontecendo no jogo, né? Porque você sabe que se você gravar com o mesmo PC que você tá fazendo ali, rodando o game, renderizando o game, você tem uma perca considerável ali de 10% mais ou menos dos FPS. Então, como eu queria que saísse o resultado real aí no MS Afterburner, então eu gravei com o notebook. E por isso a gravação pode estar um pouquinho pixelada. Então se você estiver vendo a imagem um pouquinho pixelada aí, não tem problema. Foi a gravação que eu fiz no notebook. Mas saiba que no jogo lá, na hora que eu tava rodando, não tava assim. Tava tudo muito nítido e maravilhoso. Eu fiz 4 cenários aqui de testes pra gente dar uma olhada. Um em 1080p, um em 2K, um em 4K e o 4K com Ray Tracing e outras tecnologias ativadas. E a gente vai falar de uma por uma, começando pelo 1080p. Vamos nessa. Bom, eu tava aqui na tela inicial do jogo, aí já entro aqui na aba de gráficos. Deixa eu até pausar o vídeo aqui para mostrar para vocês. Aí eu venho aqui na taxa de atualização, deixo em 144 Hz para deixar o máximo possível ali, 1920 por 1080, que é o Full HD. Taxa de frames está ali no variável. Com isso, eu venho aqui nessa predefinições, aqui nessa abinha de predefinições e coloco tudo no máximo. E a única coisa que eu vou mudar depois de colocar tudo isso no máximo aqui, é que eu venho aqui e boto a resolução das cenas em Full HD e também desligo o Ray Tracing, porque você sabe que o Ray Tracing, principalmente em placas da AMD, ele bota para acabar, né? Então, vamos lá, eu inicio o novo jogo aí, e quando eu inicio esse novo jogo, a gente já vê a quantidade de FPS brotando ali na tela. Beleza, iniciou o game aqui, capítulo 1, tá rodando aí em aproximadamente 80 a 90 FPS. Aqui nesse trechinho aqui bateu mais de 100 e, mais uma vez, esse trecho aqui é um trecho bem pesado, com bastante vegetação, tem muita coisa caindo, acontecendo ao mesmo tempo. E aí agora eu vou até parar aqui um pouquinho a gravação, eu queria comentar um pouquinho essas métricas que estão aparecendo. A GPU ali está em 70 graus Celsius, sendo utilizada 98%. Está utilizando ali de memória da VRAM, né, da GPU, cerca de quase 9 GB, né? Tá ali 8.900 megabytes, ou seja, quase 9 GB. Vamos para a CPU. O Ryzen 5 aí tá em 70 graus Celsius. Isso porque meu watercooler aqui ele tá com alguns probleminhas, então dá para deixar mais frio um pouquinho isso aí. E tá sendo utilizado 27%, ou seja, tem folga demais ainda nesse processador aí para trabalhar. E tá utilizando 12 GB de memória RAM. Então, tá usando uma memória RAM considerável. A gente consegue ver que 16 GB hoje tá ficando pouco, né? Tem que ser de 16 para lá. Se for menos, já não dá. E aí,
tá travado aí em mais de 90 FPS. O jogo rodando com tudo no máximo em 1080p. Durante essa parte aqui do jogo eu não senti nenhum travamento. É óbvio que quando eu entrar aqui dentro da cabana, a tendência é que os FPS subam, porque quando você está em ambientes fechados, vocês sabem disso, né? Os FPS eles explodem, né? Eles dão um bom aumento aí, por causa que diminui a quantidade de movimento acontecendo, a quantidade de partícula também. Eu peguei aqui a chavezinha com o primeiro ganado e fui direto pro tutorial de spray do mago David Jones aí, né? E agora, como vocês podem ver aí, tá batendo mais de 130 FPS. Olha essa parte aqui que escureceu um pouquinho, batendo 130 FPS para mais, cara. E isso aqui é o desempenho real do jogo, mais uma vez, em 1080p, mas com tudo no alto e nenhuma tecnologia ligada. O FSR tá desligado aqui. E é esse momento aqui que eu dou os tiros aqui no nosso querido primeiro ganado, onde o mago errou tudo, né? A partir disso aqui, eu joguei todos os testes que eu fiz aqui, eu joguei até a parte da vila, né? Porque lá na vila também tem muito ganado e eu gosto de ver como é que se comporta os FPS lá. Essa parte, principalmente a partir desse momento aqui, ó. Quando você sai de dentro da cabana de novo, porque novamente você volta para a área de mata e tudo mais, mas com um clima um pouquinho mais claro. Então, aqui costumava ter umas quedinhas de FPS, uns travamentos, que em 1080p eu não senti de forma nenhuma. O jogo estava muito bonito e é isso. Basicamente, esse aqui é o resultado do game aí, ó. Eu vou passar agora um pouquinho para a gente ver como é que se saiu o jogo lá na parte da vila e em combate também, porque isso é interessante da gente ver. Bom, eu enfrentei esses dois ganadinhos que aparecem aqui na lateral. E é importante a gente ver como é que se sai o jogo aí na hora que tá dando tiro, que você tá em combate, né? Lembrando que a ideia aqui não é gameplay, tá? É só analisar como é que o jogo tava se desenrolando aqui. E foi tudo bem, cara. 95 FPS para mais ali. Caí aí na armadilha. Você muda qualquer coisinha já batendo ali 100 FPS. Isso em 1080p, né? E aí quando você chega nessa partezinha aqui, que é a parte da vila, eu pensei que ia ter alguma queda acentuada ali de FPS, mas não. Aqui se manteve ali basicamente nos 80 mais FPS, então o jogo estava rodando liso demais nessa configuração aqui, que é 1080p e tudo no máximo. Bom, agora a gente está aqui em um novo cenário, onde a gente vai fazer o mesmo percurso, porém vamos mudar para 2K, né? 2560 por 1440p, que é a resolução 2K. Eu deixei a configuração exatamente a mesma coisa, tudo no talo, só que agora aumentei aí a resolução para o 2K, que a maioria das pessoas jogam hoje em dia nessa resolução, né? Porque os monitores 2K são um pouquinho mais baratos do que os monitores 4K. Então vamos dar uma olhadinha como é que se saiu aqui o desempenho. Eu gostei bastante porque não tem uma queda acentuada em relação a 1080p. Ou seja, essa placa aqui, ela é feita para isso, né? Para rodar os jogos em 2K. Quando você muda do 1080 para 2K, você não sente essa diferença absurda, não. Ó. Logo no início ele estava 60 FPS, mas vocês podem ver que já estabilizou em mais de 80, ó. 80, 70, 73. A única coisa que vai aumentar um pouquinho aí é a RAM. Você pode ver ali que o consumo de RAM aumentou um pouquinho, né? Tá em 12.300 ali mais ou menos. E é isso. E melhora bastante a imagem, tá? Quando você tá vocês que estão no YouTube não vão conseguir prestar tanta atenção assim, porque pela compressão do vídeo não mostra tanto, mas quando você tá de frente pro monitor, você vê que a diferença é bastante razoável do 1080p pro 2K. Aí aqui eu resolvi fazer praticamente o mesmo cenário, que é para ter uma comparação justa do que estava acontecendo, né? E como vocês podem ver aí, ó, dentro da cabana, tá batendo ali seus 85 FPS, ou seja, tá muito jogável, né? Qualquer coisa acima de 60 para mim é muito bom já. A CPU ali teve um leve aumento de utilização também, né? Se vocês podem ver que tá batendo 40% de uso agora, isso porque quando joga ali pro 2K, a CPU tem muito mais coisa para fazer, né? Vai ter que renderizar um vídeo com uma qualidade muito maior aí. Renderizar não, né? Vai ter que ajudar a placa de vídeo, né? Empurrar essa placa de vídeo. E isso vai exigir bastante do processador. Tá aí eu atirando
no ganado. E agora que eu vim perceber que eu deixei o vídeo aqui sem áudio, deixa eu deixar o áudio ligado aqui para vocês escutando também. Bom, então eu cheguei nessa ceninha aqui da parte de fora da cabana de novo, pra gente conferir, e mais uma vez o jogo não dropou para menos de 60 em nenhum momento ali, né? A maior parte dele aí rodando acima dos 70 FPS, aí fica oscilando 70, 80, acho que isso é bem normal, né? Eu sei que a experiência era muito boa, cara. Não tinha do que reclamar em nenhum minuto, você conseguiria finalizar o game aqui dessa forma, mas com toda certeza absoluta. E até porque, quando você tiver na sua configuração aí, no seu PC, em frente ao PC, você não vai ficar com o MSI Afterburn ligado, comendo a metade da tela ali com informação, né? Você desliga aquilo ali e esquece. Então, se tiver um dropzinho de frame pouco, tu nem sente, tu nem vai conseguir sentir que nada ali tá acontecendo. Aí eu atacando os bichos, esse aí me acertou, cara. E aí foi o único momento que quando o cara chegou perto de mim, que aconteceu um movimento mais violento ali, que eu não sei se vocês conseguiram notar que caiu um pouquinho ali. O FPS caiu pra 59, 57, se eu não me engano ali. E esse foi o único momento que aconteceu isso. De resto, tava tudo acima de 60 aí, ó. Mais uma vez eu fui em busca da cabana ali. Chegar na cabaninha lá na vila. Todos eu tava fazendo esse teste vindo até esse momento aqui, pra mim ver como é que o jogo se comportava, principalmente quando esse fogo acende aí, porque fogo é um bicho que consome muito aí da placa de vídeo, né? Mas vocês podem ver que não teve problema nenhum, tá? Não teve nenhum travamento assim muito pesado, tudo que aconteceu. Às vezes você sentia assim, um instantezinho ou outra coisa acontecendo, principalmente porque você tá toda hora mudando ali de configuração e às vezes isso atrapalha um pouquinho também. Mas, no geral, tava tudo muito fluido, muito bom mesmo. Bom, e nesse outro cenário aqui, é que a gente começou a estressar essa placa de verdade. Porque nos cenários anteriores, o 1080p essa placa sobra, 2K é a qualidade que ela foi feita para rodar, 2K, né? Mas aqui eu já meti logo um 4K pra gente ver se ela ia rodar o jogo direitinho. E você pode prestar atenção que no menu o jogo já caiu para 42 frames ali. Ou seja, eu já imaginava que ia ficar uma coisa meio estranha em 4K aqui. Eu deixei 4K puro, sem nada ligado, né? E aí a gente já começa. E quando começa aqui no capítulo 1, 30 frames. Foi mais ou menos isso que eu consegui. 38, alguns momentos bate 40 ali. Mas aqui foi onde realmente eu vi que o negócio tava pegando. Porque, embora seja até uma coisa engraçada da gente pensar, 30 frames era padrão na época do Play 3, né? Você jogava a maioria dos jogos a essa qualidade aqui, mas é muito ruim, cara. Vocês não têm noção do tanto que é ruim. E agora eu também tenho que chamar a atenção para vocês para a quantidade de VRAM que está sendo consumida, tá? Ela bateu 10 GB de VRAM. Lembrando que essa placa aqui ela tem 12 GB, né? Então só ficou 2 GB de sobra ali. Só que para você ver como essas placas de 12 e 16 GB que a AMD faz, elas ajudam bastante. Se é uma placa da Nvidia com 8 GB ali, uma 3060 por exemplo, ia rodar pior esse jogo aqui por causa da falta de VRAM. Dentro da cabaninha aí bateu 40 frames, né? 45 frames. E isso aqui tava rodando em 4K nativo, né? Sem nenhuma tecnologia. E eu achei até que incrível essa placa ainda conseguir jogar tantos frames assim. Sendo que é uma placa relativamente antiga, né? Ela não é uma placa tão nova. De tecnologias mais antigas, né? A 6700 ela já foi bastante tempo que foi lançada. E como vocês podem ver, ó, nesse momento aqui, quase 50 frames ali de média, né? Bastante interessante, ó. Ó, o ataque aí do monstro. Eu levei um golpe dessa vez aí. E assim, eu gostei bastante do que a placa conseguiu entregar pra gente aqui nesse teste em 4K, cara. Porque é uma placa que não foi feita para isso e ela tá com um processador também ali de entrada, né? Pode estar dando algum pequeno gargalo, embora esse processador consiga jogar essa placa no 100%, e tá acontecendo isso ali, né? Ela tá em 99%, mas é uma configuração mediana ali, né? Mas que você pode ver que roda razoável, né? Nos exteriores aí a 30 quadros e nos interiores a 40 quadros. E aí aqui eu comecei a brincar um pouquinho, né? Eu vim aqui nas configurações e aí eu fui
mexer um pouquinho no FSR aí, né? Que é pra gente ver se consegue dar um ganho ali de FPS. Eu coloquei no modo ultra qualidade ali e praticamente bateu 60 FPS aí no teste, pô. Como vocês podem ver aí no momento que eu ativo, ele tá batendo ali, ó, 55 FPS, 50 e poucos FPS. E eu achei isso bastante interessante, porque na hora que eu tava fazendo o teste, eu não consegui ver nenhuma diferença, assim, que chegasse a me causar uma estranheza, a não ser a fluidez. Ficou muito mais fluido, ficou muito melhor. A diferença dos 35 FPS para os 50 e poucos ali já é muito grande. E lembrando, eu deixei isso aqui no modo ultra qualidade. Ainda tem o modo qualidade, né? Que você poderia ter mais um ganho ali de FPS em cima desses valores ali. Mas bom, você sabe como é que funciona o PCismo, né? Você não tá satisfeito enquanto você não descobrir o limite que você pode chegar. E foi isso que eu fiz aqui. Eu coloquei agora o Ray Tracing ligado ali no alto e voltei o FSRX ali para desligado, para a gente ver como é que essa placa se comporta em 4K, com tudo no Ultra e com o Ray Tracing ligado. E esse aqui foi o resultado que me surpreendeu demais, porque praticamente não tem mudanças. Pelo menos no Resident Evil 4 eu não vi mudança nenhuma. Eu até, nesse momento aqui, eu até vou ver se está ligado mesmo o Ray Tracing, ó. Porque na hora que bateu que não diminuiu quase nenhum FPS, eu disse, poxa, será que eu errei lá e não coloquei, não liguei o Ray Tracing? Mas tava ligado, dava para perceber na iluminação também, porque tava bem melhor mesmo a questão dos reflexos. E basicamente tava a mesma coisa. Pode ser alguma coisa do jogo, porque no teste que eu fiz do Resident Evil Requiem, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, era muita diferença. Quando ligava o Ray Tracing, o jogo praticamente não rodava mais, caía muito o frame rate do jogo e ficava muito ruim. Então eu cheguei à conclusão de que depende do jogo. No Resident Evil 4 Remake, funcionou muito bem o 4K com Ray Tracing. Mas aí eu fui lá nas configurações para a gente dar mais uma mexida aí e eu coloquei o jogo agora em 4K, com o Ray Tracing ligado no alto, mas no modo qualidade, né? Com FSR aí ligado no modo qualidade, para a gente ver se tinha um ganhozinho ali de FPS, mas o ganho foi pouco. Subiu ali para casa dos 45 frames, mais ou menos, que é o que está acontecendo agora, mas não deu para notar tanta diferença, não. Então, eu achei bastante interessante, porém, eu não sei até que ponto é vantagem, já que a diferença é pouca, né? Você pode ter alguma probleminha ali na utilização dessa tecnologia, pode dropar alguns pixels ali na tela, né? Quando você chega nessa parte aqui mais escura, é claro que o jogo ganha uns FPS naturalmente aí, né? Porque tá bem menos coisa visível para a placa renderizar. E esse aqui foi o combate aí, ó. Tá batendo ali 70 FPS com o Ray Tracing ligado e em 4K. Porém, com o FSR ligado ali no modo qualidade. E aí, mais uma vez, eu saí um pouquinho ali da cabana pra gente ver como é que se comportava num ambiente com mais folhagem, com mais coisa acontecendo. E ele estabilizou nos 60 quadros ali nessa qualidade. Eu achei bastante interessante. Ó, você pode ver o Ray Tracing como fica bonito, né? A iluminação ali na ponte, no sangue. Mas em compensação, é bom notar também que o jogo foi ali para seus 14 GB de memória RAM utilizada. Isso é bem interessante. Bom, nesse momento aqui do vídeo, eu coloquei no modo desempenho, porque era a parte final ali do teste, e eu queria ver qual era o máximo que a gente conseguia ali de FPS com o Ray Tracing ligado em 4K. E aí bateu ali uma média de 70 FPS em ambientes abertos aí, ó. Entrei na cabana, já subiu um pouquinho ali para mais de 70, aí você sai de novo, cai um pouquinho para casa dos 60 FPS. Então essa aqui é a imagem que o desempenho, na verdade, que você teria jogando aí em 4K, né, renderizando o jogo em 4K, com o Ray Tracing ligado e o FSR ativo no modo qualidade. Aí aqui você tem se você não for uma pessoa muito exigente, isso aqui é muito bom, tá? Porque você vai ter um desempenho muito bom de frame rate e você vai ter também ali uma imagem razoável, cara. Não pense porque tá no modo desempenho que ficou tudo embaçado, pixelado, não. Tava bem bonito o jogo ainda, mesmo nesse modo aqui.
Bom, e por último, pra gente finalizar nosso testezinho, se você chegou até esse momento aqui, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aí no canal. Eu quis ver aí qual era o máximo de FPS que a gente conseguia no 4K, mesmo que a sacrifício aí da qualidade de imagem. Então, eu desliguei ali o traçado de raios, deixei em 4K e aqui nas predefinições eu coloquei em priorizar desempenho, que aí me deixa tudo no mínimo ali, né? E aí você vai ter o máximo de FPS possível na tela. E aí é onde acontece a cena que tá na thumbnail aí do vídeo, né? Que é mais de 110 FPS acontecendo aí na tela. E foi nesse modo aqui. E cara, posso ser sincero com vocês? Achei bem satisfatório, tava bem bonito ainda o jogo, mesmo no modo de priorizar desempenho. Mas é claro que você não precisa de fazer isso, porque para jogos desse tipo aqui, você pode deixar ali o seu game rodando na casa dos 60 para 70 e vai ficar muito bom e você não vai ter problema nenhum. Vai ficar muito liso. Esses jogos são feitos para rodar nessa frequência aí, né? Nessa faixa entre 60 e 70 FPS. Você pode ver que dentro do ambiente ali eu consegui bater mais de 130 FPS aí. E isso rodando em 4K. Porém, como eu disse, o jogo não tava na qualidade mais alta, que tava tudo no mínimo, né? Eu resolvi também jogar um pouquinho em outro trecho nesse modo aqui, um trecho mais lá pra frente um pouquinho, pra gente ver como é que o jogo se comportava. E aí eu consegui também umas médias muito boas ali, de mais de 110 FPS aí, como vocês podem ver, ó. Nesse trechinho aqui, a Ashley já tá com a gente. E aí, ó, o jogo tá batendo 130 FPS. Claro que aqui é um ambiente mais escuro, com pouca coisa acontecendo, né? Porque eu já tinha eliminado os ganados dessa área aqui também. Matei o ratinho aí, ó. Tinha até uma missão aí pra matar os ratos. E como você pode ver, tá rodando de forma bem satisfatória aí o game. E bom, galera, esses foram os nossos testes aí. Mais um teste aqui pro canal Resident Evil 4 Remake, rodando na RX 6700 XT de 12 GB, plaquinha da AMD aí, né? Uma placa muito boa, cara. Essa placa é excelente. E agora é com vocês aí, já comentem aí embaixo o que vocês acharam dos testes, se vocês teriam feito alguma coisa diferente. Se querem outros testes também, deixem aí pra mim saber. Eu vou tentar trazer o do Black Myth Kong também depois, porque é outro jogo que eu acho muito bonito, que eu quero ver rodando nessa placa aqui também, tá? Então já deixa o like aí se você quer ver esse outro teste acontecendo também. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E não deixe de assistir os outros vídeos que vão estar passando na telinha final aqui, que isso é muito importante. Um abraço e até a próxima. Valeu, falou, fui!